Havia uma lenda antiga que assombrava a pequena cidade de Ravenwood. Diziam que um carro preto percorria as estradas sinuosas da região nas noites de lua cheia, trazendo consigo uma aura de terror e mistério. Muitos acreditavam que o carro era amaldiçoado, e aqueles que o vissem nunca mais seriam os mesmos. A história do carro preto remontava a décadas atrás, quando um misterioso forasteiro chegou à cidade. Ele era alto, de cabelos escuros e olhos frios como gelo. Ninguém sabia seu nome nem de onde ele vinha, mas logo se tornou claro que ele não era como os outros habitantes de Ravenwood. O forasteiro possuía um carro preto reluzente, com vidros escurecidos que impediam que se visse quem estava dentro. Ele circulava pelas ruas da cidade à noite, sempre solitário, sempre envolto em sombras. Rumores macabros se espalhavam sobre o forasteiro e seu carro. Diziam que ele fazia ofertas sombrias às almas incautas que cruzavam seu caminho. As pessoas de Ravenwood começaram a evitar as ruas durante a noite, com medo de encontrar o carro preto e seu misterioso motorista. Mas alguns curiosos não resistiram à tentação e se aventuraram a investigar a lenda por conta própria. Muitos nunca mais foram vistos novamente, e os que retornavam tinham um olhar vazio e perturbado nos olhos, como se tivessem visto algo que não podiam compreender. Uma noite, um grupo de jovens amigos decidiu desafiar a lenda do carro preto. Eles se reuniram na borda da cidade, esperando pelo veículo sinistro. Por horas eles aguardaram, até que finalmente ouviram o ronco do motor ecoando pelas ruas desertas. O carro preto emergiu das sombras, avançando lentamente em direção aos jovens. O motorista parecia estar observando-os, embora seus traços permanecessem ocultos pelas sombras que pareciam se contorcer em torno dele. Um dos jovens, mais destemido que os outros, ergueu a mão e acenou para o carro. Para sua surpresa, o veículo reduziu a velocidade e parou diante deles. A porta se abriu lentamente, revelando um interior escuro e opressivo. Uma voz sussurrou das sombras, convidando os jovens a entrarem. Algo sinistro pairava no ar, mas a curiosidade os dominou e um a um eles adentraram o veículo. O carro partiu, deslizando silenciosamente pelas ruas vazias de Ravenwood. Os jovens olhavam uns para os outros, nervosos e apreensivos. A escuridão era sufocante, e o ar parecia pesado com o cheiro de enxofre. À medida que o tempo passava, suas mentes começaram a se turvar, suas memórias se confundiam e suas emoções se distorciam. Eles perderam a noção do tempo e do espaço, presos em um torpor sufocante que parecia não ter fim. Finalmente, o carro preto parou em um lugar desconhecido, longe de Ravenwood e de qualquer sinal de civilização. As portas se abriram lentamente, e os jovens desceram, cambaleantes e confusos. Eles se viram em meio a uma floresta escura e silenciosa, cujas árvores pareciam se curvar ameaçadoramente sobre eles. A voz sussurrante voltou a falar, prometendo-lhes poder e riquezas além da sua imaginação. Mas havia algo errado naquela oferta, algo que ecoava nas profundezas de suas almas e lhes sussurrava um aviso silencioso. Um dos jovens, despertando de seu torpor, recusou-se a aceitar a oferta do carro preto. Ele alertou seus amigos sobre o perigo iminente, mas já era tarde demais. Uma sensação de terror os envolveu, e antes que pudessem reagir, as sombras se contorceram ao seu redor, puxando-os para o abismo escuro que se abria diante deles. O jovem que recusara a oferta do carro preto assistiu impotente enquanto seus amigos eram engolidos pelas trevas. Ele ouviu seus gritos ecoando pela floresta, misturados com o som sinistro do motor do carro preto que se afastava lentamente. Com o coração repleto de dor e remorso, o jovem fugiu da floresta e voltou para Ravenwood, onde contou aos habitantes a terrível experiência que tivera. Ele advertiu a todos a evitarem o carro preto a todo custo, pois aqueles que sucumbiam à sua atração nunca mais eram os mesmos. A lenda do carro preto continuou a assombrar Ravenwood por gerações, seus moradores evitando as estradas à noite e sussurrando histórias de terror ao redor das fogueiras. O forasteiro e seu veículo sinistro permaneceram envoltos em mistério e medo, lembrados como uma advertência sombria para aqueles que ousavam desafiar as forças além da compreensão humana. E assim, o carro preto continuou a percorrer as estradas sinuosas de Ravenwood, em busca de almas incautas e curiosas que se aventurassem a desafiar seu poder sombrio.
E embora nunca tenha sido visto novamente, sua presença sinistra continuava a assombrar a mente e o coração daqueles que ousavam lembrar a lenda do carro preto. As gerações se sucediam, mas a lenda do carro preto permanecia viva em Ravenwood, uma sombra que pairava sobre a pequena cidade como um lembrete constante do desconhecido e do sobrenatural. Os moradores, agora mais cautelosos e supersticiosos, evitavam as estradas à noite, temendo atrair a atenção do forasteiro e seu veículo sinistro. À luz das fogueiras, as histórias de terror eram sussurradas em tom baixo, as palavras carregadas de medo e reverência. Crianças eram advertidas a nunca seguir luzes misteriosas ou aceitar caronas de estranhos, especialmente se fossem um carro preto que não emitia som algum ao deslizar silenciosamente pelas sombras da noite. O forasteiro tornará-se uma figura lendária, um arauto do perigo e da desgraça para aqueles que ousavam desafiar as fronteiras entre o mundo dos vivos e o reino do desconhecido. Sua presença era evocada em suspiros de temor e olhares nervosos, mesmo que suas aparições fossem agora apenas memórias antigas, enraizadas no folclore local. E assim, o carro preto continuava sua jornada solitária pelas estradas sinuosas de Ravenwood, suas lanternas fantasmagóricas cortando a escuridão como olhos famintos em busca de almas incautas. Os viajantes noturnos tornaram-se raros, e aqueles que se aventuravam a desafiar seu poder sombrio sabiam que estavam arriscando mais do que suas vidas terenas. Nunca mais o carro preto fora visto, mas sua presença sinistra persistia nas sombras da memória coletiva. As lendas se entrelaçavam com a realidade, criando um véu de mistério e terror que se recusava a se dissipar. Ravenwood estava marcada para sempre pela passagem do forasteiro e seu veículo enigmático, lembrada como uma advertência sombria para aqueles que ousavam desafiar as forças além da compreensão humana. E assim, a lenda do carro preto continuou a ecoar pelos corredores do tempo, um lembrete sombrio de que nem tudo que perambula pelas estradas escuras da noite é humano, e que o perigo espreita nas sombras para aqueles que ousam desafiar os limites do conhecido. Enquanto Ravenwood permanecesse em vigília silenciosa, a memória do forasteiro e seu veículo sinistro continuaria a assombrar os corações dos que lembravam a história proibida do carro preto. As ofertas sombrias do forasteiro são um tema comum em diversas histórias e narrativas, normalmente envolvendo um personagem misterioso que aparece do nada com propostas tentadoras e perigosas. Essas ofertas muitas vezes têm um preço alto a ser pago, que pode resultar em consequências sombrias e perturbadoras para aqueles que aceitam. O forasteiro, muitas vezes retratado como um estranho ou viajante solitário, pode representar o desconhecido, o sobrenatural ou até mesmo o próprio destino. Ele geralmente oferece algo que supostamente atenderá aos desejos mais profundos ou resolverá os problemas mais urgentes do personagem principal, mas com um custo oculto e sinistro. Essas ofertas podem variar desde cumprir desejos impossíveis, como trazer um ente querido de volta dos mortos, até conceder poderes extraordinários ou riquezas inimagináveis. No entanto, por trás dessas promessas sedutoras, está a verdadeira natureza das ofertas sombrias. Elas sempre vêm com uma armadilha ou uma consequência aterradora. O preço a ser pago pelo aceite dessas ofertas sombrias pode ser a alma do indivíduo, a perda de sua humanidade, a destruição de tudo que ama ou até mesmo a condenação eterna. O forasteiro muitas vezes é revelado como uma entidade malévola ou demoníaca, cujo objetivo é manipular e corromper aqueles que são fracos o suficiente para sucumbir às suas tentações. Essas narrativas exploram temas profundos e universais, como o desejo humano por poder, a busca desenfreada por felicidade e realização, e as consequências de nossas escolhas morais. Elas nos alertam sobre os perigos de ceder às tentações fáceis e nos lembram que nem tudo que reluz é ouro, especialmente quando se trata de ofertas sombrias feitas por forasteiros sinistros.